Olá, turminha! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula, hoje com a disciplina de arte. E uma aula um pouco diferente. Não iremos usar o livro didático, mas vamos aprender um pouquinho sobre os tipos de arte. O que é realmente a arte? Quais são os tipos de arte? Então, a arte é uma forma de criação e expressão estética que pode representar visões, sentimentos ou opiniões de um artista. A arte, além de ser um instrumento de exibição, crítica, também de reflexão, pode representar a cultura e os acontecimentos históricos de uma sociedade. Esta é uma das muitas classificações que servem como guias para estudarmos a produção artística, que não são regras absolutas e nem interferem nas obras em si. A arte serve como meio de transmissão de todo tipo de informação e pode ser considerado o resultado da relação entre o ser humano com o meio em que ele vive. É arriscado definir o termo arte apenas em palavras, certo? Ela não se restringe às atividades já mencionadas. Tudo que é produzido por um meio perceptível, que a gente pode perceber, é considerado uma arte. Das categorias da arte classificadas, as principais foram divididas em 3 grupos. São as visuais, as literárias e as performáticas, certo? E esses 3 grupos foram divididos em 11 subgrupos. Vamos ver cada um deles. Mas primeiro vamos ver esses 3 grupos como foram divididos. As visuais incluem o desenho, a pintura, o cinema, a arquitetura, a cerâmica, a escultura e também a fotografia. As literárias incluem o drama, a poesia, que nós já estudamos, e a prosa. E as performáticas são a dança, a música e também o teatro. Agora vamos ver cada uma delas, como estão divididas cada uma delas. Foram que eu falei, são divididas em 11 subgrupos. Vamos ver hoje as artes visuais, que inclui a música, né? O desenho, a pintura, o cinema, a arquitetura. Vamos lá. Vamos ver primeiro a música. A música é uma forma de expressão artística presente em todo o mundo, que pode representar a identidade de um povo ou de um período da nossa história. A combinação de ritmos, de sons e também de vozes é uma expressão de arte muito antiga e há referências que apontam que já na pré-história, ou seja, naquele período bem passado, existiam registros semelhantes ao que consideramos música. Uma música é formada por uma combinação de harmonia, ritmo e melodia. A harmonia, que é o que tem a música, é a mistura de sons e acordes. O ritmo determina a velocidade da canção, se ela é lenta ou se ela é um pouco mais dançante. E a melodia é formada por um conjunto de sons e vozes. Uma música pode ser acompanhada ou não de letra. Pode haver aquela música instrumental, onde não existe letra, e sim só o som. As músicas podem trazer bem-estar, promovem a dança, acompanham histórias e acompanham também outros tipos de arte, como o cinema, o teatro e a dança, que também pode estar presente a música. Ela pode ser popular, pode ser clássica, instrumental, também há as músicas folclóricas. Os estilos musicais são diversos, vou citar algum para vocês. O samba, o rock, o jazz, a bossa nova, o reggae, o heavy metal, o bolero, blue, eletrônico, sertanejo, forró, dentre outros muitos ritmos que nós vemos por aí. Aqui eu coloquei um grande exemplo da nossa música brasileira, que é o nosso eterno Caetano Veloso e Gilberto Gil. São ícones
da nossa música popular brasileira, ok? Agora vamos ver o ritmo da dança. A dança é uma manifestação artística que tem o corpo como ferramenta principal. Assim como acontece com a música, também existem desde os períodos passados e pode ser feita em solos, duplas ou grupos e quase sempre acompanhada por música. Solo é uma pessoa sozinha fazendo a dança. Além de ser um tipo de expressão artística, a dança também é uma forma de diversão. Muita gente usa a música como uma maneira de se divertir, de se distrair, de reunir os colegas para fazer aquela dança. Os diferentes tipos de dança podem representar a cultura e a identidade de uma sociedade, quando é o caso das danças folclóricas, que são ritmos de cada região, e também das danças regionais, ou seja, que só é praticada naquela região. Existem também as danças de celebração e as danças religiosas também. São alguns tipos de dança: balé, jazz, dança de salão, sapateado, dança do ventre, existindo bolero, frevo, maracatu, temos também o hip hop, a lambada, temos também a dança contemporânea. Pintura. A pintura é a antes de mostrar a pintura, eu quero mostrar só aqui a imagem da dança, a obra Dança e Girls, né, que mostra a dança egípcia no século XIX. Se vocês perceberem, é uma dança bastante diferente da nossa, ó. São homens sentados fazendo ritmo, né, as mulheres com as vestimentas bem diferentes, mas também esse tipo de dança eu trouxe para vocês verem como a dança também é bastante antiga. Essa daqui é do século XIX, então a gente sabe que mesmo antigamente já existiam as danças. Vamos para a pintura. A pintura é mais um dos tipos de arte que nos remete a tempos muito antigos, existindo indícios dessa forma de expressão desde o princípio das civilizações. A pintura é uma forma de manifestação muito rica e as técnicas e estilos podem ser bem representativos de uma época histórica, um movimento artístico ou de uma região. Alguns exemplos são a pintura rupestre, que eu mostrei na aula passada, existente no período da pré-história, que eram aquelas pinturas nas cavernas. Temos a pintura corporal indígena, que são usadas em rituais nas aldeias indígenas e que também, além de ser muito antiga, é cultivada até hoje. Existem vários movimentos artísticos na pintura que tiveram importância em diferentes momentos. São eles, alguns: o realismo, o impressionismo, o cubismo, o abstracionismo, o surrealismo, o dadaísmo, entre outros. Aqui eu trouxe para vocês uma pintura feita à mão do artista Pablo Picasso. É uma obra de Pablo Picasso. Foi feita à mão por ele, é uma obra antiga, mas que hoje em dia rodam pelo mundo inteiro réplicas desta obra, ok? Vamos para a escultura. As esculturas são conhecidas desde a pré-história e apreciadas desde tempos muito antigos também. São construídas a partir da manipulação de diferentes materiais, como mármore, granito, bronze, como madeira, como argila. O artista plástico ou escultor, dependendo da técnica utilizada e de sua identidade artística, produz obras que possuem formas, volumes e expressões. As esculturas da Grécia Antiga e do Império Romano, por exemplo, têm relevante importância histórica e ainda hoje podem ser vistas em muitos museus ao redor do mundo. Se você conseguir visitar um museu com obras antigas, você vai ver muitas esculturas dos antepassados mesmo. Essas obras carregam consigo as diferentes características da época em que foram produzidas,
como podemos ver com as esculturas romanas e gregas, em comparação às esculturas mais modernas, certo? Alguns escultores conhecidos por suas esculturas. Temos o escultor Michelangelo, temos o Fernando Botero, temos os brasileiros Aleijadinho, Abelardo da Hora e também o nosso ilustre Francisco Brenan, que hoje já não está entre nós. Aqui eu trouxe a escultura, certo? Que é localizada lá no Rio de Janeiro, a estátua de Carlos Drummond de Andrade, que preserva a memória de um dos maiores poetas brasileiros do século XX. Está afincada no famoso calçadão de pedras, feita de mosaico, lembra da aula anterior? Portuguesas da orla de Copacabana, no Rio de Janeiro. Então, está aqui, ó, num banquinho sentado, né, o monumento de Carlos Drummond de Andrade. Nas próximas aulas, nós veremos os outros tipos de arte. Mas como atividade de hoje, eu vou deixar para vocês uma pesquisa. Vocês irão fazer no pautado ou no ofício. Como falamos da dança, hoje eu quero que vocês pesquisem um pouco mais sobre uma dança que eu citei na aula, mas que não é muito conhecida, e é a dança contemporânea. Então, vocês vão levantar informações e escrever em pautado ofício sobre esse tipo de dança, a dança contemporânea. Deixem arquivado na pasta de vocês, que quando voltarmos eu farei a correção dessas atividades. Por hoje é só, fiquem com Deus e até a próxima!